Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito de propriedades periódicas, né? Quando se trata de tabela periódica e toda ela foi organizada com base no número atômico, na ordem crescente de número atômico, a partir daí aparecem algumas propriedades e elas têm uma certa periodicidade dentro dos elementos químicos. Hoje nós vamos falar a respeito do raio atômico e também de raio iônico. Talvez de todas as propriedades periódicas seja a mais importante, porque a partir dessa propriedade a gente pode falar a respeito de todas as outras. Mas o que seria um raio? Quando a gente pega uma circunferência, o raio é a distância do centro até a extremidade dessa circunferência. Então, isso é o raio. Quando eu estou falando a respeito de um átomo, esse raio, então, raio atômico, vai ser referente. Também entendendo o átomo como uma circunferência. Aqui no centro eu vou ter o núcleo e o raio será a distância entre o núcleo e a última camada, ou o que a gente chama de camada de valência do átomo. Por isso é tão importante entender esse conceito de camada de valência. Então, recapitulando, raio atômico é a distância do núcleo até a última camada que tiver elétrons no átomo, ou seja, a sua camada de valência, fazendo uma analogia com uma circunferência, tá? Núcleo, distância, que é o raio, até a camada de valência de um átomo. Então, essa ideia dessa distância vai trazer algumas propriedades também. Então, vamos entender dentro da tabela periódica como se dá, então, essa propriedade periódica. Quando eu tenho átomos que estão no mesmo grupo ou na mesma família, por exemplo, sódio, número atômico 11, e o rubídio, número atômico 37. Esses dois elementos, eles pertencem à mesma família na tabela periódica, que é a primeira família, ou família 1, ou ainda a família dos metais alcalinos. Então, numa mesma família, eu vou fazer um exemplo com essa, mas isso serve para qualquer outra família da tabela. Numa mesma família, como é que o raio, ele aumenta? Eu vou olhar então para a distribuição eletrônica desses dois elementos. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ó, número atômico 11, 2, 4, 10, 11. Para o rubídio, número atômico 37, então vou fazer a distribuição eletrônica para 37 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1. Ó. Aqui foi bem distinto para ficar mais fácil para a gente poder ver. Na distribuição eletrônica do sódio, ele tem como camada de valência a terceira camada. Ó. Terceira. Até por isso que o sódio está na terceira linha da tabela periódica, no terceiro período. Já para o rubídio, a camada de valência dele é o 5s1. É a quinta camada. Só pegando aqui a tabela periódica para exemplificar, ó, o sódio está no terceiro período e o rubídio está no quinto período. Há de se entender que quando eu aumento o número de camadas dentro de um átomo, camadas que tenham elétrons, eu também aumento o raio. Então, se eu fizer um desenho, ó, sódio, núcleo, 1, 2,
3 camadas. Para o rubídio, núcleo, 1, 2, 3, 4, 5 camadas. É claro que ter 5 camadas, eu vou ter um raio maior do que ter 3 camadas. Então, numa mesma família, aquele átomo que tiver o maior número de camadas, ou seja, pertencer a um período maior dentro da tabela periódica, tem também o seu maior raio. Agora, vamos averiguar como que átomos que pertencem ao mesmo período ou à mesma linha funciona o crescimento do raio atômico. Para o meu segundo exemplo, eu vou pegar os átomos de magnésio, com o número atômico 12, e o átomo de cloro, com o número atômico 17. Ó, tanto magnésio quanto o cloro, eles estão no segundo período da tabela periódica, na segunda linha. Então, vamos lá olhar a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ó. 2, 4, 10, 12. Número atômico 12 do magnésio. Já para o cloro, número atômico 37, ó, 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ó, então, ambos têm 3 camadas, porque eles estão no terceiro período e a camada de valência deles é a terceira, ok? Como é que eu vou ver quem é que vai ter o raio maior? Vou fazer um desenho para que fique um pouco mais fácil de entender. No núcleo do magnésio, eu tenho 12 prótons e eu tenho 3 camadas onde estão distribuídos. Na primeira camada, 2 elétrons, na segunda camada, 8 elétrons e na terceira camada, 2 elétrons, que é a sua camada de valência. Para o cloro, no núcleo eu tenho 17 prótons e também tenho 3 camadas. Na primeira camada, só 2 elétrons, na segunda, 2s2, 2p6, 8 elétrons, e na terceira camada, 2 com mais 5, 7 elétrons. Agora vamos analisar para a gente ver quem é que deve ter o maior raio. Quando eu analiso esses dois elementos químicos e eles têm a mesma quantidade de camadas, vai ter o maior raio aquele que tiver a menor quantidade de partículas com cargas. Por que isso? Vamos pensar o seguinte, no átomo de cloro, eu tenho 17 prótons e que atrai esses 17 elétrons. Quanto maior a força de atração entre partículas de sinal contrário, prótons e elétrons, quanto maior a força de atração, menor a distância entre eles, ou seja, o raio diminui. Então, quando eu tenho muitas partículas, há o quê? Uma atração maior e o raio fica menor. Já quando eu tenho menos partículas, essa força de atração é um pouco menos intensa, então o raio tende a ser maior. Então, quando eu pego dois elementos químicos que pertencem a uma mesma linha, a um mesmo período na tabela periódica, vai ter o maior raio, aquele que tiver a menor quantidade de partículas. Com isso, a gente pode generalizar dentro da tabela periódica. Como que cresce o raio dentro da tabela periódica? Vou fazer um esboço da tabela. Esboço bem chulo mesmo. Como é que cresce o raio? O raio, então, numa mesma coluna, numa mesma família, ele cresce de cima para baixo, porque eu aumento o número de períodos, eu aumento a quantidade de camadas, eu aumento o raio.
E no mesmo período, aquele que tiver menor quantidade de partículas, ou seja, que tiver mais à direita, é o que tem o maior raio. Então, ela cresce desse jeito dentro da tabela periódica, raio atômico. E o elemento que tem a maior raio atômico é o frâncio, que é esse elemento aqui. Ok?